que eu não faço por vocês? Fala a verdade. Seu desejo é uma ordem. Vocês sabem, mesmo com medo de filme de espírito, vocês sabem que eu tenho. Adivinha quem foi lá assistir Fale Comigo? É o novo filme da A24. Pois é, fui por você, se liga, tá? E aí, é o filme de terror do ano, como estão dizendo por aí? Ou era mais um golpe da indústria do cinema? Muito marketing. Vem que eu vou dar o sincerão agora. Sem spoiler, fica tranquilo, vamos lá. E se em vez de você caminhar sozinho na luta de fazer seu canal no YouTube crescer, você tivesse acesso direto a mim, a minha equipe, a outros youtubers grandes também, te entregando só o que existe de melhor estratégia de crescimento no YouTube. E é justamente isso que acontece quando você está dentro do YouTube Club. É uma comunidade para criadores de conteúdo como você, que querem crescer exponencialmente, está entre os grandes youtubers do país. Lá dentro, a minha equipe e eu, e mais outros youtubers grandes, a gente vai te informar sobre tudo o que está acontecendo no YouTube e nas redes sociais como um todo também, para você se antecipar as mudanças antes de todo mundo e também pegar os principais hypes assim que eles estiverem acontecendo. E além disso, a gente vai compartilhar as melhores estratégias de crescimento, tanto para canais apresentados quanto para canais backstage, dark, né? Sem você aparecer. Isso sem falar em todas as lives de conteúdo exclusivos para a comunidade que a gente faz durante o ano. Se você tiver interesse em se tornar um sócio da nossa comunidade e crescer teu canal exponencialmente, aperta aqui no link da descrição ou no comentário fixado para você conhecer o Tube Club. Só para você conhecer, ok? Você vai curtir demais. Inés Trunks, Peter aqui num cenário meio sombrio pra passar essa vibe de filme que eu vi lá. Filme de espírito, rapaz, vou te falar, a minha experiência quando eu era garoto com Exorcista não me funcionou pra vida, sabe? Por isso que eu sempre fujo desse tipo de filme, mas é meu trabalho. Uma galera me pediu lá nos comentários pra trazer um vídeo sobre o filme Fale Comigo, Talk to Me. E é curioso, porque quando eu comecei o canal, eu achei que eu ia falar só de quadrinhos, mas aí começou o lance dos filmes e eu descobri que tem sim uma enxurrada de gente aqui que adora filme de terror. Filme de terror sai muito bem nesse canal, pra caramba. Nem sempre a gente tem noção que filmes de terror também fazem parte do mundo nerdístico. Filme de terror é cultura pop pra caramba. E eu descobri isso com vocês, tá vendo? E mais uma vez eu fui lá assistir um filme que eu, por mim, não iria ver. Eu assisto filme gore, sabe? Tipo Jogos Mortais, Sexta-feira 13, mas filme de espírito não. Sangue, gore, tranquilo. Mexeu com espírito e criança, pô, já dá ruim pra mim. Bom, a primeira boa notícia é que o coração tá em dia, eu sobrevivi a essa aventura. Tô um pouco sedentário, mas sobrevivi a essa aventura. Agora vamos ver se esse filme é realmente cascudo, como estão falando por aí, tá? Porque na boa, né? A premissa de uma mão mumificada que invoca espíritos não é das mais geniais, concorda? Tipo, oh, meu Deus. Não é lá essas coisas. A gente já viu isso trocentas vezes em outros formatos, né? Até com outros objetos. Então vem comigo que eu vou dar minha opinião sincera sobre Fale Comigo. Você já viu esse filme? Comenta aqui embaixo. Tem medo de filme de terror? Curte filme de terror? Comenta aqui também. E qual tipo de filme de terror você gosta e qual tipo de filme de terror você não gosta? Quero muito saber se alguém bate com... Será que tem alguém que é parecido comigo aqui, que não gosta de filme de espírito? Sei lá. Mas manda ver nos comentários. Vamos lá. Primeiro que eu tenho que explicar uma coisa, tá? Por mais que eu não seja um super fã de filme de espírito, tipo, quando eu entro em Trem Fantasma, até hoje eu não abro o olho porque eu não gosto de susto. Quando eu vou assistir, eu vou com a cabeça aberta, de verdade, né? Eu vou coberto, né? No cobertor, mas eu vou com a cabeça aberta. Eu vou realmente disposto a gostar do filme caso ele seja bom. E eu faço, como em todos os filmes, eu faço um checklist na minha cabeça do que me agradaria num filme assim, né? Faço isso em todos os filmes e não vou deixar de fazer isso num filme de terror. Bom, dito isso, agora sim, vamos lá. Quando eu vi o trailer de Fale Comigo, a primeira coisa que eu pensei é, porra, de onde que tiraram essa ideia? O que é isso, né? O que eu vou falar agora não é spoiler, tá tudo no trailer, presta atenção. Não vai me xingar aqui não porque tá no trailer. Tudo acontece por causa de uma galera, um grupo de adolescentes que começaram a brincar de invocar espíritos. Até aí o básico do básico, dos clichês, né? Quando era garoto já brinquei com esse negócio do copo lá. Coisa louca. Um dia me cobrem a história disso aí, porque acho que vocês não vão acreditar, mas tudo bem. Vamos seguir. Só que os garotos fazem isso com uma mão decepada, entende? Essa mão, ela pertencia a um cara que se comunicava com um capiroto. Essa premissa te atrai? Eu, sinceramente, achei, tipo, meio bobo. Uma mão, vamos fazer com a mão, beleza, né? Geralmente a gente vê um livro, um artefato bizarro e tal, mas a mãozinha Adams petrificada, eu fiquei desconfiado. E aí que veio minha primeira surpresa. Eu realmente achei que ia ser uma premissa boba, mas a forma que o filme Fale Comigo estrutura essa história é muito legal. Porque na real é um objeto bizarro, né? Que por mais que funcione como objetos comuns, como copo ou compasso, aquilo ali é outro nível, entende? Você não tá usando um copo, nem um compasso, nem nada do tipo lá. A mão então ajuda na estranheza da coisa. Eu não sei se os jovens mancebos hoje brincam com isso, tá?
Mas na minha época era comum pra caramba a galera chegar numa fase de se interessar por tabuleiro Ouija, né? Que é brincadeira do copo, brincadeira do compasso. Sei lá se isso funciona ou não, se é perigoso ou não, enfim. A minha dica é, não faz. Vai brincar de bolinha de gude, soltar pipa, não sei nem se brinca com isso um dia. Sei lá, vai navegar numa rede social. Né? Evita brincar dessas brincadeiras, coisa louca, né? E a vibe da galerinha do filme é exatamente essa aí. Galera de ensino médio e tal, brincando de invocar espírito. Exatamente o que acontecia lá na época que eu era garoto. Então isso trouxe uma sensação de familiaridade. Porque eu já vi, né, algo parecido com isso em algum momento da minha vida, né? Como eu falei, eu cheguei até a fazer isso lá no fundo da minha casa, enfim. O filme fala comigo, ele começa meio paradão. E na verdade passa a primeira meia hora só prometendo terror. Mas na verdade ele tá lá, só construindo as bases da história. Vai construindo, vai te preparando. E aí eu até achei por um momento que eu ia dormir, pra ser honesto. Mas pra não ser injusto, vinha assim um sustinho ou outro lá, né? Pra dar aquela acelerada no coração, né? Mas era tudo rapidinho, tipo só um sustinho e tal. E pronto, voltava pro que era, pra base, pra preparar você. Só que depois a história engrena, pega no tranco. Mas quando a história engrena, galera, como é que eu vou dizer? Ela não fica o tempo todo naquele clima de tensão. É como se o filme colocasse o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que eu achei legal, é que o filme tem história. Por mais que Fale Comigo seja um filme curto, ele dura tipo 1h30 mais ou menos, é um filme curto. Dentro desse curto espaço de tempo ele consegue desenvolver algumas coisas nos personagens. E isso em filmes de terror é raro. Geralmente personagens de filmes de terror tipo, são todos bucha de canhão. Só serve pra morrer no decorrer da história, entende? Tipo, a gente você olha pro personagem, esse aí vai morrer. Aí a gente começa a aposta, né? Esse vai ser o primeiro a morrer e tal. E em Fale Comigo você consegue pegar alguns backgrounds, consegue entender melhor algumas personalidades. Não que seja uma coisa do tipo, minha nossa, né? Como é que aprofundou? Não é isso. Mas foi um pouco além do normal. Isso pra mim é positivo. Mudou o padrão. Quebrou aquele padrão, aquele clichêzão, entende? E quando eu digo alguns personagens, são bem poucos mesmo que tiveram esse pequeno aprofundamento. Mas sabe por que eu achei isso bom? Porque parecia uma decisão de roteiro em focar só em quem interessava. Os personagens secundários não têm aprofundamento e nem correm um risco real. Então, pra que vai dispensar tempo com outras pessoas que a gente não tava nem aí? Entende o que eu tô falando? Eu achei uma estratégia inteligente, bem rara de acontecer. E tem um lance que eu achei interessante com a protagonista, a Mia. Aquela menina de casaco amarelo do trailer. A história faz o seguinte com ela, pelo menos foi assim comigo. Eu me interessei por ela a ponto de querer acompanhar tudo que ela fazia. Mas a empatia por ela foi sendo diminuída pouco a pouco. E é de propósito. Por isso que eu achei interessante. Geralmente a menina principal do filme é aquela que a gente fica torcendo pra dar tudo certo pra ela. E em Fale Comigo, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai desconfiando dela. Eu curti isso. O filme tem susto dos bons, pra caramba, né? Tem plot twist. Eu gostei de todos eles, né? Do susto, dos plot twists, todos. Mas eu achei que poderia ter um pouquinho mais de tempo de tela das aparições de espíritos. Eu achei elas bem rápidas, entende? Por mais que eu odeie levar susto, porque eu odeio levar susto, para um filme de terror eu esperava que tivesse mais quantidade. Falando nos espíritos, o visual deles é muito bom também. Os efeitos práticos de maquiagem de cada personagem foram bem legais, capricharam nisso. Além disso, tem uns jogos ali de câmera bem interessantes. E as atuações também foram um nível acima do que a gente está acostumado em filmes de terror adolescente. Você sabe do que eu tô falando, né? Aquela coisa de, aquelas coisas bem caricatas. Não tem muito isso, não. É atuações boas. Geralmente as atuações são bem fraquinhas, é tudo baseado em gritar e correr, né? Aquela coisa clichêzão de ficar com raiva. Em Fale Comigo, não. Algumas pessoas têm tempo de tela pra questionar, pra se emocionar, pra sentir medo, pra ficarem sozinhos, sabe? Tem várias atuações em silêncio. De novo, não é nada digno do Oscar, mas é um degrau acima dos filmes desse gênero aí, desse tipo de filme. Outra coisa diferente é que na primeira parte do filme, esse encontro com os espíritos acontece de uma forma muito alegre, sabe? Muito intensa, a galera se diverte muito, sabe? De uma forma alucinante, rápida, acontece, frenética. Isso eu achei uma leitura muito interessante da coisa. Eu imaginava que seria um filme super tenso nessas horas, mas não foi divertido. Mas claro, né? Como em todo filme de terror, a parada tem que sair do controle. E quando sai, acontecem duas coisas. A primeira é começar a vir, de fato, umas cenas mais pesadas. A segunda é dar a entender que existe um sentimento de urgência o tempo todo. Um risco muito grande rondando cada cena. Mas isso mexe com a gente de uma maneira diferente do que nos outros filmes. Porque o filme toma, assim, uma atmosfera muito mais dramática do que o normal, que seria suspense e medo. Eu não sei dizer se essa é a melhor estratégia, mas que foi diferente, foi. E é legal a gente se deparar com propósitos diferentes assim, né? Sem cair em tantos clichês, sem se deparar com os clichês. Você é pego de surpresa. Outra coisa interessante no roteiro desse filme é que ele não abandona nada do que ele propôs. Se não me falha a memória agora, né? Porque não dá pra lembrar de tudo. Exatamente tudo que o filme colocou naquela construção inicial
faz parte das consequências do arco final. E isso, galera, é muito difícil se ver em filmes de terror, uma construção tão bem feita assim. Porque o que mais acontece em filmes de terror é as coisas irem seguindo sempre em frente e a história quase nunca olha pra trás. Não é sempre assim? A galerinha tá feliz, né? Até que alguém faz uma M lá e desencadeia um negócio maligno e o lance é ver quem fica vivo por último. É geralmente essa a fórmula. Esses filmes, eles só vão pra frente, entende? Se alguém faz alguma coisa lá atrás, isso não importa mais desde que o vilão tá solto. Mas em Fale Comigo, tudo o que aconteceu no início tá extremamente costurado em todas as cenas que se seguem. Mas muitas coisas ficam abertas nesse filme. A própria origem dessa mão é dada de forma muito rápida. O ápice do filme também deixa a gente na dúvida do caráter da personagem principal e da veracidade do que tá acontecendo. E claro, como em todo filme, tem umas derrapadinhas, né? Uns fios soltos ali que a gente não consegue explicar como é que aconteceu, o que é aquilo e tal. Mas nada que estrague a experiência. É tudo ok. A gente aceita e segue em frente. Mas o terror desse filme não tá sustentado no que a gente vê por aí. Sabe, de monstro pulando na tela, em rios de sangue, tripa pra caramba. Muitas vezes no terror psicológico, não é isso. Tem essas coisas aí que eu falei, beleza, tem. Mas elas são a cobertura do bolo. O recheio, o core mesmo de Fale Comigo é mexer com a nossa curiosidade. E por ser tão criativo na forma de entregar um terror que poderia ser só mais um terror adolescente, eu fiquei impressionado com Fale Comigo. Eu tomei susto, eu fui surpreendido com alguns acontecimentos, mas principalmente eu fiquei mega envolvido com a história e fiquei super curioso pra saber como é que aquilo lá ia acabar. Porque isso a gente não consegue prever. Eu não sei se dá pra dizer que é o filme de terror do ano, mas que valeu a pena como fã de cinema, pra mim valeu. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você indica pra alguém, dá sua opinião sincera pra ajudar a galera a assistir esse filme ou não. Tamo junto, obrigado por esse vídeo, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar trazendo mais reviews de filme. Esse eu trouxe porque vocês sugeriram. Quero outras dicas também, manda outro filme pra eu assistir também. Valeu, galera, até a próxima. Fui!